O Núcleo de Memória do Supremo Tribunal Federal conversa hoje com o ministro Francisco Rezec, ministro aposentado do STF, ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ex-juiz da Corte de Haia e mais um jurista que vem lá das Minas Gerais. O senhor é mineiro da onde, ministro? Da cidade de Cristina. Eu nasci na cidade de Cristina e cresci em Santa Rita do Sapucaí, a primeira delas na Montanha das Águas, na região de São Lourenço, de Maria da Fé, e a outra no Vale do Rio Sapucaí, a alguns quilômetros de distância. Ficou lá até quando o senhor nasceu, em 1944. 44. Ficou lá e vivi pela em região. Santa Rita até os 11 anos. Aí eu fui aluno dos Salesianos em Campinas, em Lorena, depois dos Maristas em Poços de Caldas. No estado de São Paulo primeiro, em Poços de Caldas depois, e finalmente em Belo Horizonte, onde cheguei ainda ao tempo do curso científico. E no início dos anos 50, no interior de Minas Gerais, num grupo escolar, uma escola pública, o ensino era bom? Eu me lembro de um ensino de primeira qualidade, mesmo tratando-se de uma escola pública, onde havia uma imensa maioria de crianças de condição modesta, de famílias bem modestas. E ali aprendia-se, quer dizer, tudo aquilo que é necessário aprender na escola primária, mas aprendia-se também a conviver com toda a nossa realidade social. Me lembro de que anos depois, instalado em Brasília, eu jamais quis que filhos meus estudassem alguma coisa como a escola americana. Não queria que eles perdessem de vista a nossa realidade com todos os seus níveis, com todas as suas diferenças, com todas. E isso é muito importante na educação de um brasileiro contemporâneo. De modo que, enfim, as lembranças que tenho da época, daquilo que tive como ensino primário, ainda em Santa Rita, depois como ensino secundário, são lembranças muito boas. E no colégio o senhor já foi se direcionando para a área do direito ainda? Não. Eu tinha habilidade para línguas, até para o latim, mas gostava muito de ciências naturais. E há na minha família uma maioria de médicos, na minha geração, na geração imediatamente anterior. O seu pai, a profissão dele? Ele era do comércio, meu pai era, enfim, estabeleceu o sonho de que o filho se tornasse médico. Sim. E meu pai era um atacadista de cereais em Cristina e depois em Santa Rita. Mas enfim, eu tomei o rumo da Faculdade de Direito na 25ª hora. Me pareceu na época que não gostaria muito, sobretudo já havendo tantos médicos na família, não gostaria muito de enfim, cortar pessoas, costurar pessoas, e que a minha mãe, que gostava muito da ideia de ser assistida por mim, poderia ser assistida por outras pessoas da família. Então, fui para a Faculdade de Direito e gostei do curso desde o início. O senhor fez na Universidade Federal de Minas Gerais. O senhor entrou em que ano na Faculdade de Direito? 62. Eu terminei o científico e se formou? Em 66. Eu fui orador da turma de 66. Então, o senhor pegou o exato momento da grande comoção política do final do governo de João Goulart e o início do governo militar. Exato. Como que o senhor acompanhou e como vivenciou? Em 64 eu fazia o terceiro ano do curso de Direito, e a faculdade, na época, foi muito abalada pelos acontecimentos. Sobretudo, enfim, episódios que envolveram colegas nossos. Um dos quais, não naquele momento, mas um dos quais, algum tempo mais tarde, desapareceu, e outro, filho de um dos professores mais queridos e talentosos, o jovem José Carlos Novaes da Mata Machado, foi morto pelos serviços de segurança numa rua de São Paulo. Enfim, provavelmente num cárcere em São Paulo,
mas inventou-se depois a versão de que ele havia sido morto na rua, numa troca de tiros, o que era inteiramente falso. Mas, enfim, perdemos alguns colegas, poucos, mas houve gente que morreu. E o senhor, que desapareceu e provavelmente em definitivo. O senhor, de alguma maneira, participou desse movimento? Eu estava o tempo todo, eu estava o tempo todo nas passeatas. E eu fazia parte de um grupo, eu era do diretório acadêmico, do Centro Acadêmico Afonso Pena, eu era do Conselho de Representantes, e estava o tempo todo envolvido naquele efeito residual das passeatas. Prendiam alguns colegas e íamos depois pressionar o DOPS no sentido de que o soltasse. O senhor estava francamente em oposição ao regime que todos estavam. Era impossível encontrar naquela época quem estivesse solidário com o novo regime no meio estudantil. Havia alguns mais ausentes, mais apáticos. O senhor se forma e vai para onde? Eu terminei o curso em dezembro de 66. Naquela época, o governo francês oferecia bolsas de estudo para determinados domínios preferenciais. E eu ganhei a bolsa e fui fazer o doutorado em internacional público. E chegando lá em final de agosto de 1967, eu passei lá todo o ano, o inesquecível ano de 68. O ano que não acabou, de acordo com o jornalista Enis Ventura, e que foi realmente memorável. Nós estudantes brasileiros, tínhamos uma longa tradição de participação política, de movimento político. De repente houve aquela explosão. O regime disciplinar da Sorbonne era austero demais, hierárquico demais e pouco racional em determinados aspectos. Foi quando explodiu a revolta estudantil em Nanterre, sob a liderança de Daniel Cohn-Bendit, que hoje é membro do Parlamento Europeu, e que era, desde muito jovem, uma figura extraordinária, de um brilho extraordinário. E esse movimento contagiou o país todo, provocou uma revolução no sistema de ensino francês, sobretudo na disciplina do ensino universitário francês. E com grandes repercussões culturais sem dúvida, com enormes repercussões, algumas das quais duram até hoje. Enfim, a Sorbonne nunca foi a mesma depois de maio de 68. Estamos conversando com o ministro Francisco Rezec. Voltaremos já já. Este programa do Núcleo de Memória do Supremo Tribunal Federal, o ministro Francisco Rezec nos contava, no bloco anterior, como participou das passeatas de maio de 68, ou pelo menos assistiu às passeatas de maio de 68 em Paris. Logo em seguida, poucos anos depois, defendeu sua tese de doutorado na Universidade de Paris. E sobre que tema? Era a condução das relações internacionais no direito constitucional da América Latina. Eu tive como patrono de tese um constitucionalista, era o professor Jorge Vedel, antigo diretor da Faculdade de Direito. Com seu título de doutor, voltou ao Brasil e decidiu fazer o quê? Era outubro de 1970. Eu tive, então, o convite do ministro Bilac Pinto, recém-ingresso no Supremo Tribunal Federal, para trabalhar com ele como assessor. Eu já tinha feito o concurso em Minas Gerais para professor assistente na Faculdade de Direito. Havia ganho internacional público na época. E me instalei, então, fui transferido para a Universidade de Brasília e me instalei em Brasília como assessor do ministro Bilac Pinto. Assessorava o ministro e dava aulas na universidade. Dava aulas na Universidade de Brasília. Agora, havia também, além de, na época, cada ministro do Supremo, cada um dos 11, ter apenas um assessor, sucedia também que o cargo só podia ser ocupado por tempo limitado. E 2 anos era o máximo que se poderia permanecer nele. Agora,
justamente quando terminava o meu biênio, foi aberto o primeiro concurso para o cargo de Procurador da República. E aí, enfim, por força do êxito, da classificação e tudo mais, alguns de nós fomos postos a trabalhar já diretamente junto ao Supremo, na Procuradoria-Geral, ao lado do Procurador-Geral da República, que na época era Moreira Alves. No início do concurso era Xavier de Albuquerque ainda. Ao final do concurso era Moreira Alves, e já trabalhávamos ao lado dele, junto ao Supremo Tribunal Federal. Ambos depois ministros do STF, não é isso? Sim, os dois. Os dois foram ministros e presidentes do Supremo. E, enfim, Xavier de Albuquerque foi aquele a quem eu sucedi em 83. E na Procuradoria que o senhor foi trabalhar com o então ministro Leitão de Abreu? Não. Bom, isso foi depois. Eu fui... Quando voltei da Inglaterra, eu passei um ano acadêmico em Oxford, mas no retorno, o procurador-geral, já no governo Figueiredo, era o Dr. Firmino Paz, uma grande figura da carreira do Ministério Público. Tive com ele, como chefe, como procurador-geral da República, uma convivência extremamente enriquecedora. Depois do afastamento de Firmino Paz para o Supremo, ao tempo do procurador-geral Inocêncio Coelho, que o ministro Leitão de Abreu deixou o Supremo, enfim, já próximo da compulsória, e se investiu na Casa Civil do presidente Figueiredo, naquilo que foi, enfim, a primavera do governo Figueiredo, a reta final para a lei de anistia e para tudo que aconteceu, né? É verdade, já havia acontecido ao final, no apagar das luzes do governo Geisel, já se havia revogado o ato institucional número 5. O regime já não era mais institucional e sim constitucional. Mas, enfim, houve de fato, naquele momento do governo Figueiredo, em que o general Goberido Couto e Silva cedeu lugar ao professor Leitão de Abreu, uma tomada de ritmo acelerado para aquilo que seria florescer da volta da democracia, a eleição do Dr. Tancredo Neves. E foi nessa época que o ministro Leitão de Abreu me pediu que fosse designado, enfim, temporariamente para ser um assessor extraordinário da Casa Civil. É um período que eu lembro com grande satisfação, por tudo aquilo que se fez naquele momento, no nível da Presidência da República, em matéria de reparação de direitos lesados, alguns deles envolvendo a minha carreira, alguns procuradores da República, como o filho de Gabriel Passos e outros ilustres membros da carreira que tinham sido afastados pelo regime militar e que foram recompostos nos seus lugares. Uma série de fatos que, a partir do Palácio do Planalto, recompuseram direitos lesados pelo regime. E por essa sua atuação, o senhor terminou sendo indicado ministro do Supremo Tribunal Federal. Sim, ao completar 39 anos. O professor Leitão de Abreu? Sim, o professor Leitão de Abreu era o artífice, era o arquiteto da composição do Supremo na segunda fase do governo Figueiredo. Este é um país de muitos juristas notáveis, de muitos juristas habilitados a honrar uma cátedra no Supremo Tribunal Federal. E por conta disso surge sempre essa pergunta, por que uns e não outros? E aí a resposta é óbvia, por força das circunstâncias. O tomador de decisões num determinado momento histórico conhecia, apreciava tal ou qual pessoa e lhe deu então a preferência. Então o nosso problema lá dentro do Supremo é saber se nós nos orgulhamos ou não nos orgulhamos de quem nos indicou, de quem responde pela nossa escolha. No seu caso? E no meu caso eu me orgulho profundamente de ter sido o produto da vontade do ministro João Leitão de Abreu. Estamos conversando com o professor Francisco Rezec, ministro aposentado do Supremo
Tribunal Federal e mais este programa do nosso Núcleo de Memória. Voltamos já já.